A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui pelo canal Anunciando o Verbo Vivo. E hoje, irmãos, a gente vai estar falando sobre o livro de Daniel. Em específico aqui o capítulo 2, o capítulo 3, o 7 e o 8. A gente vai estar falando aqui sobre o período da estátua, né, da visão do capítulo 2, onde se tratava do cativeiro babilônico, dos 70 anos de cativeiro que o povo judeu ficou na província da Babilônia. Sim. E que Jerusalém foi conquistada, né? Foi totalmente conquistada. O templo foi saqueado, foi todo destruído. Todos os utensílios do templo foi levado para a Babilônia. E lá, a terra, lá em Jerusalém, ela iria ficar 70 anos em descanso. Ela ia ficar arrasada, desolada e assolada para se cumprir toda a ordenança de Deus, que era deixar os sábados, né? Ela iria ficar 70, como se fosse 70 sábados de repouso, sem aquele povo que estava adulterando e idolatrando outros deuses. Então a gente vê que em consequência do pecado foi da permissão de Deus o cativeiro babilônico. Então o rei Nabucodonosor, né, que veio e conquistou, a gente vai ver que no capítulo 2 ali em destaque, ele teve um terrível sonho a qual ele ficou estremecido, né? E que nenhum conhecedor, astrólogo, nenhum conhecedor magos, né, deu conta de interpretar esse sonho dele, né? Que era a visão de um homem, no formato de uma estátua, no formato de um homem, sim, cuja tinha cabeça de ouro, o ventre e os braços de prata, o peito, né, de prata, o peito e o braço de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro. Né? Então, como muitos já leram, né, muitos de vocês já leram, a cabeça de ouro é a Babilônia, o peito e os dois braços é a Média e a Pérsia. Era o Império dos Medos e o Império Persa. O ventre e o quadríceps é a parte da Grécia, né? Da Grécia, que é a parte de cobre ou bronze. E as duas pernas, irmãos, as duas pernas de ferro, não só a Roma, não só o Império Romano, mas também todo esse período do Império Romano. O Império Romano, no ano 400, Roma Ocidental, ele foi conquistado, ele deixou de ser Império Romano, mas o Império Romano seguiu ainda pelo lado oriental, lá em Constantinopla. Porque no tempo de Paulo, Roma não tinha se dividido ainda. Não tinha se dividido. Tem que lembrar que são duas pernas, né? Duas pernas, irmãos. Não é só uma, né? Não pode cortar Roma. Não se pode cortar a era do ferro. Ele continua, mesmo que Roma foi conquistado no ano 400, ela continuou na parte oriental. Aí sim, depois de certo tempo, ela foi conquistada pelos turcos otomanos. Mas a era de ferro, irmãos, continuou, porque a estátua vai até o fim. A estátua chega até os pés. A parte de ferro, ela chega até os pés. Então, seria uma parte no lado ocidental e no outro lado oriental. Isso que causa confusão. Isso. O que acontece? Deus está dando para nós a linha do tempo da história. E confirma com a história. Confirma com a história, no literal, na parte histórica e geográfica. Isso. Também. Roma, ela cessou o reino na parte ocidental. Mas, como já tinha a Roma Oriental, em Constantinopla, na Turquia, a parte romana ainda continuou na perna direita, que é o lado oriental. Depois, ainda assim, foi conquistado pelos turcos otomanos. Sim. Mas a era do ferro não acabou, irmãos. Ela continua até chegar nos pés de barro e ferro. E até chegar nos dedos. A gente sabe que um reino dividido não subsiste. Ferro e barro nunca vai estar alinhado em união, né? Por mais que eles façam
alianças não se mistura. Tem palavras-chave aqui no texto, a gente não está lendo, mas a gente está explicando, que é usado não se mistura. A gente vai ver que no tempo de Daniel, né, que ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, o próprio reino da Babilônia era a cabeça de ouro. E a gente tem que lembrar que o reino da Babilônia tinha bastante ouro, era uma tecnologia para sua época muito Era uma à frente glória superior, daquela época, era um né? esplendor ainda superior. E Daniel já estava falando para ele coisas que ia vir bem mais para frente. Que o próprio reino dele iria ser passado a outro, iria ser conquistado e passado a outro, mas não com a grandeza e a glória que tinha, o esplendor que tinha do ouro. Por isso que o material usado, irmãos, é prata, que a cada reino que iria sendo passado, iria se diminuindo o esplendor. E esses braços aqui tá falando de Dário e Ciro, né? Sim. Mais pra frente você vai ver ali em outros livros tem Artaxerxes, mas não vai entrar no caso aqui. Sim. Mas é Dário e Ciro, né? E depois, aqui na parte do ventre, né, de cobre ou bronze, vai vir o tempo da Grécia, com Alexandre o Grande e seus 4 grandes generais. Sim. Que dominaram por todo o mundo. E isso vai estar junto do capítulo 8, do capítulo 8 e do capítulo 7 também, que a gente vai falar posteriormente. Primeiro a gente está falando dessa parte, mas a Grécia também, por que o ventre e o quadríceps? Porque ela dominou os 4 cantos do céu, entendeu? Enquanto que a Pérsia, ela dominou os 3 pontos cardeais, ou seja, os 3 cantos do céu. Ela não chegou a dominar o mundo inteiro. A gente vê que a Pérsia está alinhada com o urso com 3 costelas na boca, né? E que a parte da Grécia está alinhada com o capítulo 7 de Daniel com o leopardo. Esse leopardo com 4 cabeças. 4 cabeças. Né? Porque é dessa forma que Deus mostra, né? Revela para os seus santos, através de figuras de animais, né? Para a gente buscar o entendimento, né? Sim. Aí a gente chega nos pés de barro e ferro, e em cada pé 5 dedos. Então esses 5 dedos vão falar para frente nos próximos capítulos que são 10 reis, que são 10 chifres. A gente vai explicar no capítulo 7 e no capítulo 8 essas coisas. Então, irmãos, o que a gente entende? Que como Nabucodonosor ele não acreditou que o reino seria passado, o reino dele, o reino de Babilônia, mesmo depois da morte dele, iria continuar os seus descendentes, mas iria continuar com a Babilônia, ele não acreditou que estes reinos, Deus iria levantando cada vez um outro império para cumprir os propósitos dele. E a gente pode ver que no capítulo 3, essa estátua que ele mandou fazer toda de ouro, essa estátua, ela diz completamente isto. Uma afronta a Deus. Uma afronta a Deus. Que o reino dele seria todo de ouro. Nunca iria ser passado. Ele mandou fazer uma imagem de homem, né? Porque Daniel falou que aqui era bronze, era prata e era ferro. Só que ele, sendo a Babilônia, ele mandou fazer estátua toda de ouro, falando, de ouro. Deus não vai me tirar meu reino coisa nenhuma. Sim, ele não seria passado a outro. Entendeu? Então essa foi a arrogância. Então neste contexto do capítulo 3, como vocês já leram, vai acontecer várias parábolas para o futuro também. Onde vai ter a estátua, que nem a gente já falou, vai ter... Ele vai mandar, ele vai ordenar, ele vai fazer um decreto, irmãos, para quem não se inclinasse, não adorasse a esta estátua, a esta imagem da estátua de ouro, quem não se inclinasse teria que ser morto. Então todo aquele... Isso lembra alguma coisa? Para quem estuda a palavra aí, lá no livro de Apocalipse, quando fala... Capítulo 13? Do capítulo 13, besta do mar e besta da terra. A besta da terra, falso profeta, a qual vai
pedir aos homens do período da última semana que façam uma imagem para que as pessoas adorem. E quem não adorar vai morrer. Sim. Então você vê que está tudo conectado com o capítulo 13, do capítulo 3 de Daniel. Sim. Aí seria dado a essa ordem, seria passado a todos os povos das províncias, da província de Babilônia, aos governadores, aos príncipes, prefeitos e aos magistrados e juízes. Então foi perseguido também os judeus que moravam, que foram levados cativos, também foram perseguidos. Você vê que o próprio povo dos judeus entregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Denunciaram. Sim, foram denunciados porque eles não estavam temendo e prostrando diante da imagem, que certa ocasião do dia, a cada ocasião, era tocado a música para que todos se inclinassem e adorassem. Então, foi observado que tais homens, alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estavam se inclinando. Então, eles não estavam temendo. Foram denunciados, né? Então, eles permaneceram fiéis e íntegros ao seu próprio Deus, ao Deus de Israel. Certo, irmãos? Então, isso aqui serve de parábolas para a gente entender o anticristo. Com certeza. Lembrando que essa estátua é formato de um homem, né? Ela é inteira formato de um homem. E através dessa estátua a gente pode interpretar o tempo em que a gente está na história, porque isso tudo já passou, né? Em Apocalipse a gente vai ter mais 2 acréscimos, que são a Síria e Egito. Sim, que é aquelas 7 cabeças. 7 cabeças e 10 chifres, né? Do dragão. Egito é tremendo. Sim. Mas aqui a gente vai ter esses impérios, né? Lá fala de 7 cabeças, aqui está falando de 5. E, irmãos, a época do ferro, a perna, era precisamente a época de Jesus, do Senhor Jesus e dos apóstolos. E inclui-se apóstolo Paulo, João, Pedro, todos esses apóstolos ensinaram no período do ferro. Então não tinha possibilidade nenhuma de haver arrebatamento de ninguém, nem Paulo estaria esperando o arrebatamento naquele tempo, porque ainda teria que vir os pés e os dedos, aonde que viria uma estátua, viria uma rocha cortada lá do céu sem auxílio de mão, iria descer e bater nos pés, irmãos, nos pés, não na cabeça, não no ventre, não no peito. Irmãos, Paulo sabia interpretar os tempos, né? Era mestre da palavra e nem em 100, 200 anos isso ia acontecer. Roma não tinha nem se dividido para a outra perna ainda. Então como que Paulo ia esperar a vinda de Cristo, um arrebatamento naquela época? Sendo que estava só a parte ocidental de Roma, ainda. Só a parte ocidental, ela teria que se dividir e depois chegar nos pés e depois nos dedos. Aonde que a gente vai ler agora, a partir do verso... Agora sim a gente vai ler a partir do verso 40, a destruição desta imagem aqui, ó, dos pés, dos 5 dedos de cada pé. A rocha vai bater aqui só nesse tempo, irmãos. Não na perna. Então, o irmão Luiz vai ler. Eu vou ler aqui o capítulo 2, verso 40, que diz assim: E o 4º reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que vistes dos pés e dos dedos, em parte barro e em parte ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois vistes o ferro misturado com barro. E como os dedos dos pés eram em parte ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro, e misturar-se-á somente semente humana, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis,
o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, permanecerá para sempre. De maneira que vistes que do monte foi cortada uma pedra, como falou, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçará o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei e que há de ser depois disso. Certo é o sonho e esta interpretação. O que a gente tem que entender é que a estátua ainda está de pé. Até a época dos dedos, a estátua ainda estava de pé. Essa estátua ainda não caiu. Por isso que tem profecias da palavra de Deus para se desenrolar ainda. No nosso ela tempo, está de pé ainda. E mais para frente. Não é isso? A gente ainda, o período contemporâneo, nós não estamos ainda nos dedos. Não chegamos nos dedos. Por quê? O que se entende? Quando o Império Otomano dominou por 400 anos, ele foi morrer próximo ali da Primeira Guerra Mundial, 1917, 18 mais ou menos, né? Entenda-se, né, que quando começou a formar alianças, né, Primeira Guerra Mundial, países, né, navios, formando aliança ali em busca de poder, entenda-se que começou a entrar a Era do Barro. Porque começou a misturar com ferro. Aí depois teve Segunda Guerra Mundial, teve Batalha dos 6 Dias. Tudo são parábolas. Tudo, né? Na história se cumprindo a palavra de Deus, né? Então entenda-se que próximo do peito do pé, né? Para a formação dos 10 dedos. Sim, justamente, para formar os 10 dedos, começam essas alianças. E o que foi lido no texto, misturar Sião por semente humana, seria alianças, casamentos. Entendeu? Para chegar nestes 10 dedos, que posteriormente a gente vai entender que são 10 reis, a gente vai ver que a característica desse reino vai ter que ser um reino, vai ser de novo voltar à questão de reinos. Sim. Provavelmente será um califado. A gente vai falar um califado islâmico. Pelas profecias, será a parte islâmica. Será de novo instaurado o califado. Mas a gente não vai se ater a esta mais com profundidade. A gente enfatizou aqui os pés, né? Barro misturado com ferro. Ele falou aí do califado, assim, mas no capítulo 11 de Daniel, fala dessa batalha do norte contra o sul, né? E eu acho que essa parte ficou bem explicada, né? O tempo em que a gente está, né? Da profecia. A estátua ainda está de pé. E essa rocha sem auxílio de mãos, a gente não explicou, mas é Cristo instaurando um milênio na Terra. Ele não bate na cabeça, nem no braço, nem no ventre, nem na perna, bate nos pés. Isso. Mas o texto enfatiza que destrói a cabeça, o braço, o ventre e as pernas de ferro. Tudo é mas derrubado, bate nos pés. Tudo derrubado e vira pó. E quando essa rocha cortada sem mãos lá do céu, ela bate nessa estátua, nos pés da estátua, essa mesma rocha ela vira um grande monte. E esse grande monte é o reino. Lembrando que essa rocha é a vinda de Cristo em um ato único, singular. Isso. Essa rocha ela bate nos pés uma vez. Não é duas, não é três. É uma. Certo? A volta de Cristo é em um ato. Em um ato. Por isso que uma rocha só. Claro. Por isso que uma rocha. Aí estabelece o reino eterno. O reino de Jesus Cristo. O reino messiânico. A gente vai explicar depois, a seguir, esses paralelos, né? Vocês estão vendo aqui os animais com estes reinos, né? Porque como essa estátua ainda está de pé, mas a Babilônia não existe. Mas quem é a Babilônia hoje? Iraque. A Pérsia. É o Irã. O Irã. A Grécia, ela se dividiu em 4. Então ele pega a Turquia, pega ali uma parte ali do Reino do Sul, do Norte, né? É isso? Egito, pega a parte ocidental, que é a própria Grécia, pega a parte oriental, pega ali Síria, pega esses reinos, esses países do Oriente Médio,
Por isso o capítulo 11, né? Para explicar bem essa parte.